Como ter uma boa recuperação após a cirurgia de catarata. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitrio, a sua fonte completa de informações sobre as doenças da retina e da oftalmologia de uma forma em geral. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre uma doença extremamente prevalente e que é a principal causa de cegueira reversível no mundo, que é a catarata. Nós chamamos a catarata de uma causa de cegueira reversível porque ela pode ser revertida, ou seja, diferentemente, por exemplo, de um glaucoma ou de um descolamento de retina, algum outro problema que quando está estabelecido não temos mais como recuperar a visão. No caso da catarata, independente do estágio da catarata, se o resto do olho for saudável, com uma cirurgia nós conseguimos restabelecer a visão da pessoa. É claro que cataratas mais iniciais, não tão avançadas, têm uma cirurgia mais simples de recuperação muito mais rápida, e cataratas muito duras, muito avançadas já requerem uma cirurgia um pouco mais trabalhosa e a partir da qual a recuperação é um pouco mais lenta, mas lenta e progressiva. Ou seja, se o olho do paciente for saudável e se a cirurgia for bem sucedida nestes casos mais sérios, nós também conseguimos reverter a perda de visão. Mas até é bom informar aqui que não existem outros tratamentos para a catarata que realmente sejam efetivos a não ser a cirurgia. A cirurgia de catarata atualmente é chamada de facoemulsificação, ou seja, com um pequeno aparelhinho que tem uma ponteirinha parecida com a ponta de uma caneta bem fininha, nós vamos entrar lá dentro, aspirar o cristalino e substituir ele por uma lente intraocular de acrílico, ou seja, o cristalino que quando nós nascemos é transparente, acaba ficando sujo, acaba ficando opaco pela própria idade ou por algum outro motivo, até que chega um ponto em que não deixa a luz entrar para dentro do olho de forma adequada e isto prejudica muito a visão. Então, neste momento em que a catarata está atrapalhando a visão, nós vamos fazer a facoemulsificação, substituindo a catarata por uma lente artificial. A anestesia para a catarata pode variar conforme a preferência do cirurgião, muitas vezes sendo feito o bloqueio peribulbar, que é a aplicação de anestesia ao redor do olho, o que deixa o olho anestesiado por mais tempo, deixa o olho paralisado e muitas vezes sem enxergar por algumas horas. Então, neste tipo de situação, logo após a cirurgia, o olho vai ficar tapado. Geralmente é indicado que o olho fique tapado por algumas horas ou até de um dia para o outro. Já se for feita anestesia tópica, que é apenas com gotinhas de sedação, é utilizado um acrílico, uma proteção de acrílico, mas o olho já consegue se mexer por baixo daquela proteção. Então, um dos primeiros passos importantes para a boa recuperação após a cirurgia de catarata é o uso correto dos colírios que foram prescritos. Muitas vezes os colírios já são orientados a serem iniciados antes da cirurgia e após a remoção do curativo ou no caso da cirurgia com anestesia tópica, logo após a cirurgia, os colírios já podem ser retomados. Eles consistem em dois tipos, geralmente, isto pode variar um pouco de um cirurgião para o outro, mas um dos colírios geralmente é uma associação de antibiótico com corticoide, como por exemplo Facoba, Vigadexas e Pred, que vai ser iniciado geralmente de 3 em 3 horas e aos pouquinhos vai ser pingado cada vez menos, e o outro colírio é um anti-inflamatório não esteroide, como por exemplo o cetrolaco, que em média é usado 3 a 4 vezes por dia. Muitas vezes este colírio que tem antibiótico é suspendido e já trocado por um outro colírio que tem apenas corticoide, como por exemplo o Maxidex, e alguns dias após então este colírio que tem corticoide e antibiótico provavelmente vai ser trocado por um outro que tem apenas corticoide e a partir dali então também vai se continuar regredindo a quantidade de gotas até que cerca de um mês após a cirurgia a pessoa não precisa mais usar estes colírios especiais. Mas é muito importante seguir à risca a prescrição do seu médico, pingando os colírios nas horas corretas. Se o horário cair para 2 colírios ou mais ao mesmo tempo, é importante dar pelo menos 10 a 15 minutos de intervalo. E na grande maioria dos casos não é necessário acordar de madrugada para pingar os colírios, mas pingar no período em que a pessoa está acordada. Também é muito importante cuidar para não ficar mexendo, não ficar esfregando o olho, porque isto pode abrir a incisão, abrir o cortezinho que foi feito, que geralmente não precisa de pontos, mas requer um cuidado nos primeiros dias. Também evitar muito traumatismos, então não pratique esportes, principalmente aqueles que tenham chance de contato. Evite fazer esforço físico exagerado, como uma academia, como querer levantar peso, ficar baixando demais a cabeça lá no chão. Mas não é proibido olhar para o chão. Algumas pessoas acham que não pode baixar nem um pouco a cabeça. Não, pode olhar para o chão normal, até para caminhar
com mais confiança se for necessário. É importante também não dormir em cima do olho que foi operado, então durma de preferência para o outro lado, de barriga para cima. Alguns médicos orientam o uso daquele tampão de acrílico enquanto dorme. Isto nem sempre é obrigatório, mas depende da conduta preferencial de cada cirurgião. A questão de limpeza do rosto, lavar cabelo também causa muita dúvida aos pacientes. Geralmente nós indicamos, na hora de lavar o cabelo ou na hora que vai escorrer alguma água pelo rosto, simplesmente deixar o olho operado fechado e não ficar ali esfregando, mas não existe nenhum problema em cair água por cima com o olho fechado, é claro, tomando um pouco de cuidado para não entrar, por exemplo, shampoo dentro do olho, porque isso vai causar uma irritação muito grande. Uma coisa que as mulheres sempre perguntam é sobre o uso de maquiagem. É indicado ficar um bom tempo sem utilizar maquiagem, principalmente muito perto do olho, talvez em torno de 15 até 30 dias sem colocar maquiagem neste olho. Esportes que requeram mergulho na água, situações como piscina, mar, é importante ficar pelo menos um mês afastado. Já outras atividades mais leves, como por exemplo caminhadas, às vezes a própria musculação, se não for exagerada, 15 dias após a cirurgia o paciente já pode fazer. É claro, isso é uma conduta pessoal, varia de médico para médico, então na dúvida converse direitinho com o seu cirurgião. Mas talvez o principal detalhe em relação à recuperação da cirurgia de catarata é que, mesmo podendo ter uma recuperação mais rápida ou mais lenta, dependendo de cada situação, esta recuperação tem que sempre ser progressiva, ou seja, o paciente deve cada vez ir melhorando mais, ou pelo menos melhorar e estabilizar. Não pode começar a piorar. Sempre que após uma cirurgia estamos melhorando e de repente, principalmente quando é de uma hora para outra, começamos a piorar, pode ser algum sinal de alerta. Por exemplo, a pessoa está indo bem, já está com o olho tranquilo e de repente começa a ter olho vermelho, olho dolorido, visão embaçada. É muito importante relatar ao cirurgião e buscar uma consulta médica com a maior brevidade possível, porque apesar de não ser comum, pode estar acontecendo uma endoftalmite, que é uma infecção dentro do olho. Existe uma outra situação que é a síndrome tóxica do segmento anterior, que já começa logo às vezes no primeiro ou segundo dia, que é uma grande inflamação que acontece dentro do olho. Então, sinais de alerta surgiram: olho vermelho, dor, irritação, baixa de visão, converse rapidinho com seu médico, porque muitas vezes é alguma situação que pode requerer um tratamento um pouco diferente. Mas se tudo estiver bem, se tudo estiver melhorando, seja um pouco mais rápido, um pouco mais lento, o ideal é seguir as orientações da melhor forma possível, pingar os colírios de forma correta, evitar exercícios, evitar esforços exagerados, cuidar para não bater o olho e fazer as revisões conforme foram programadas pelo seu médico. Se tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, que é muito importante, aproveite para já deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.